Boa noite, professores, tudo bem? Meu nome é Patrícia, estou no sexto período. A minha turma é PET 5450, né? FLC 8892, com a professora Darlene Petiano. Minha área de concentração é metodologias de ensino. Meu tema foi interdisciplinaridades lúdicas, tema escolhido. Minha justificativa, eu tenho a intenção, né, de estar realizando um aprendizado mais significativo, né, com foco nos estudos contínuos, de modo a possibilitar, assim, um ensino relevante e envolvente. Um olhar focado nas novas metodologias, tecnologias e abordagens pedagógicas que são desenvolvidas no processo de aprendizagem ao longo do trajetório estudantil. O presente texto tem por finalidade promover essa abordagem educacional que integra as diversas disciplinas, utilizando as atividades lúdicas e jogos pedagógicos. Então, eu empreguei essa metodologia na tentativa de criar conexões entre as áreas de concentrações, estimulando a curiosidade e o interesse dos alunos. Como minha pergunta norteadora, eu utilizei como a integração de abordagem lúdicas, interdisciplinaridades no ensino do primeiro ano do ensino fundamental impacta na motivação, engajamento e desempenho estudantil dos alunos. Meus objetivos foi focado na alfabetização, em conjunto da interdisciplinaridade lúdica. O objetivo geral do projeto é desvincular a fragmentação do saber, tornar o conhecimento acessível aos alunos, transformando o ambiente escolar em um lugar de troca de saberes, direcionando o olhar do alunado para o conhecimento, que já os rodeia no cotidiano, assim dando rumo aos seus saberes em conjunto de uma grade curricular que pode beber desses saberes, enriquecendo as relações para o aprendizado significativo. Despertar também no corpo docente o trabalho em conjunto, favorecendo o ensino contínuo, a formação integral dos discentes, interligar os saberes com o intuito de amparar o desenvolvimento de competências cognitivas e socioemocionais e construir um novo horizonte no ensino na escola. A minha fundamentação teórica eu titulei como educação mais significativa, porque durante o meu estágio, eu tive essa oportunidade de perceber que não é só o fato de trazer conteúdo, é saber como passar esses conteúdos para cada pessoa, para cada serzinho daqueles ali que foi aprender e que muitas vezes não vai ser da mesma forma que eles vão absorver esse conhecimento. Então, a combinação da interdisciplinaridade com a ludicidade tem o potencial de criar um ambiente de aprendizagem dinâmico e envolvente, como Almeida, em 2001, sugere as atividades lúdicas podendo ser estruturadas de forma a fazer ponte entre as diferentes áreas de conhecimento. Isso pode permitir que os alunos vejam conexões entre, por exemplo, matemática, arte ou ciência, literatura, enquanto se engajam em atividades práticas e divertidas. A interdisciplinaridade lúdica representa essa pedagogia centrada no aluno, que busca não apenas a transmissão de conteúdos, mas o desenvolvimento pleno das capacidades do indivíduo, seja através de projetos, jogos ou atividades práticas. Essa abordagem reconhece que cada estudante é único e que a aprendizagem é uma jornada pessoal e intransferível. A metodologia do segundo estágio, realizada nos anos iniciais do ensino fundamental, foi preparada correspondendo aos objetivos e metas esperados pela Base Nacional Comum Curricular, documento de caráter normativo que define a essência da educação básica no país. São citados neste documento o ensino democrático, de qualidade, com a participação da comunidade, de princípios de igualdade, acesso, permanência e sucesso do alunado. Durante a regência, eu utilizei de uma disposição guiada pela professora Rafaela Santos de Lima e também com metodologias ativas, que nos deram bons resultados ao final da aplicação dos planos elaborados, que foi em conjunto a professora regente. A minha regência também foi feita na Escola Municipal Marina Viana de Castilho, né? Na minha observação na escola, a escola localizada na cidade de Santa Luzia, lá possui salas, até passei por um pequeno probleminha, porque a escola teve que ser interditada por causa de um prédio que estava, né, em más condições para receber os alunos. Mas um todo é um quadro de funcionários, né, por volta de 67 pessoas, né,
é um conjunto de uma professora, uma diretora, perdão, uma diretora e duas supervisoras. E a minha supervisora, a supervisora Elaine, me deu assim total liberdade, tanto para entrar nos espaços de supervisão da professora também, da direção, para estar tendo um fácil acesso ao PPP. E as turmas têm aí em média de 26 alunos, né? No intuito assim de não estar deixando a professora sufocada, né? Mas infelizmente ainda é um número muito alto pelo que seria o ideal. A escola também atende, né, a educação infantil e de primeiro e segundo, né, e o ensino fundamental de primeiro a quinto. Nos meus planos de aula, eu gostaria de estar falando um pouco mais sobre eles de forma um pouco mais diversificada, para não ficar muito uma leitura muito direta. Então, a minha observação teve início no dia 25, né? Logo na chegada, fui recepcionada, como eu disse, pela vice-diretora, que me encaminhou para a supervisora. Né? Aí, durante o meu encaminhamento, eu pude ter reconhecer melhor o espaço escolar, né? Para que eu pudesse percorrer pelos corredores da escola com mais facilidade. E logo eu fui encaminhada para minha professora, né? Que é a professora Rafaela. E na minha turma tinha uma quantidade de 26 alunos. Não havia aluno de inclusão, foi uma escolha da minha supervisora, né, com medo de atrapalhar a rotina, né, dos alunos e o desenvolvimento deles. E a minha turma era uma turma de intervenção. Todo o projeto, toda a construção dos planos de aula foi acompanhado pela professora Rafaela, né, na expectativa de estar, assim, não atrapalhando o desempenho e desenvolvimento que ela já tinha planejado para o ano. Então, no meu primeiro dia trabalhando com os meninos, eu tentei integrar 3 conteúdos, que foi em geografia, lugares onde vivemos, o sujeito e o seu lugar no mundo, a língua portuguesa, escrita e análise linguística, né, a ordem do alfabeto, matemática, álgebra e geometria e as figuras geométricas planas. Então, os alunos descreveram características de diferentes tipos de lugares, incluindo a escola. Ao fazer isso, eles reconheceram o nome da escola também, né, através da nossa escrita no quadro. A gente escreveu para eles estar reconhecendo, né, as letras. E ao fazer isso, eles conseguiram, né, ter uma facilidade em assimilar as letras do alfabeto com o que a gente estava passando no quadro. Então, a gente, ao utilizar o sistema de escrita alfabética, a gente pôde assimilar isso aos nomes deles também, né? Então, ao nomear as letras e descrever os lugares, eles reconheceram os elementos arquitetônicos, porque a gente pediu para que eles, né, desenhassem as casas, né, deles, o ambiente escolar, e aí, explanando na área de matemática, a gente pôde mostrar para eles que as figuras geométricas estão em todos os lugares. Partindo para o dia seguinte, para a terça-feira, foi trabalhado ensino religioso, língua portuguesa e matemática, como foi pedido, né? A integração desses conteúdos colaborou no enriquecimento da aprendizagem dos alunos, né? Que foi explorar as identidades e autoridades com eles, proporcionando, assim, a aprendizagem, para que eles pudessem, né, perceber as suas semelhanças e diferenças entre si. Trazendo assim, né, uma compreensão, né, sobre a diversidade que existe ali apenas naquela turminha de 26 alunos, né? Aí logo a gente já traz novamente o alfabeto, trazendo para eles as diferenças, né, que existe entre as letras maiúsculas e minúsculas, né, os formatos, né, formato impresso e cursivo, e já tentando casar um pouco com a disciplina de matemática, a gente tenta mostrar para eles os números naturais, né? Que são os indicadores de quantidade. Que aí a gente pode mostrar para eles quantas letras têm em seus nomes. Então, assim, ao longo das aplicações, a gente vai percebendo que português e matemática, elas são impossíveis
de desassociar, né? Que estão sempre, o tempo todo a gente trabalha em conjunto, é muito fluido, né? Esse ensino com eles. Na quarta-feira, a gente trabalhou ciências, língua portuguesa e matemática, tá? A intenção foi garantir essa abordagem educacional mais rica, né, e explorar neles essa percepção de como tudo está interligado, né? Então, ao explorar a vida e a evolução, os alunos localizaram nomes e representaram graficamente as partes do corpo, o braço, a cabeça, né? E entenderam as funções dessas partes no contexto biológico. Isso, por sua vez, facilitou a integração da habilidade de alfabetização. À medida que os alunos aprendiam a distinguir as letras do alfabeto de outros sinais gráficos, né? Então, era solicitado que eles nomeassem e desenhassem as letras para representar partes do corpo, criando uma conexão visual e cognitiva entre linguagem e anatomia. Além disso, a utilização dos números pôde ser incorporada quando os alunos usavam números naturais, para indicar quantidade de partes do corpo ou ordem em que elas aparecem em um contexto biológico. Aí, na parte de quinta-feira e sexta-feira, eu queria, né, explanar um pouco mais sobre o que eles mais queriam nessas aulas, né? Porque a gente conversou com eles como seria a aplicação das aulas, né? O porquê eu estava ali, né? Fazendo o meu estágio. E eles ficaram bastante ansiosos com as últimas aulas, né? Que seria educação física e artes. Então, a gente percebe nos meninos que, assim, é preciso levar a sério a curiosidade e a vontade deles nessas disciplinas. A gente não pode deixar de utilizar desse desejo deles, né, nessas disciplinas, porque às vezes não é tão importante quanto português e matemática, mas é sim, porque até numa aula de educação física a gente percebe que a gente pode estar ensinando um alfabeto para eles, com a própria corda, eles podem estar fazendo a letra, né? Ali com o giz na quadra, que a gente tem uma possibilidade de criar uma sujeirinha, né? Com eles, e assim está explorando, né? A criatividade, o desejo e os gostos deles. E foi ali onde eu conheci um pouco mais sobre os gostos das crianças, né? Que a gente pôde sentar, falar os jogos que eles gostam. E já na brincadeira de artes, aí eles já, né, gostaram muito, porque a famosa massinha é o que mais chama a atenção das crianças. E também é muito legal para estar trabalhando com eles sobre alfabetização, sobre os números, porque com a massinha eles conseguem representar as letras e os números. Então, assim, a minha aplicação foi muito legal em todos os dias, mas, assim, para eles eu percebi que estavam mais ansiosos e mais dedicados nessas duas disciplinas finais. A minha vivência de estágio, né, teve essa observação no início do dia 25, né? E como eu já tinha pontuado, eu fui recepcionada pela vice-diretora, minha, a minha supervisora Elaine teve esse cuidado em me colocar numa sala onde não tinha inclusão, né? Assim, eu lido muito bem com inclusão, até porque eu já trabalhei com isso, e sei que é importante que aquela imagem que a criança, né, assimila esteja ali presente constantemente. Então, assim, eu compreendi com facilidade a ideia, né, dela de deixar eu numa sala sem inclusão. E a minha vivência foi muito tranquila, porque eu fui muito bem recepcionada, eu tive total apoio e, para falar a verdade, o meu segundo estágio mostrou para mim que não basta a gente querer educar, a gente tem que querer entender, ouvir, né? Aí, assim, as minhas referências estão aqui, né? Eu utilizei a Base Nacional Comum Curricular, e alguns autores como Paulo Freire, Piaget, Vygotsky, que vou estar postando o meu link, a figura da imagem, né, da escola aérea, e eu gostaria de agradecer vocês a oportunidade, pedir desculpa, às vezes, né, pela forma, às vezes, inadequada de estar me expressando, mas é isso e muito obrigada.